carta de Pedro, no capítulo de número 5, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago, sou esposo da Kelly, pai da Malu, pai da Juju e um dos pastores dessa igreja. Quero trazer para você nessa noite um breve comentário sobre a palavra do Senhor. Quero também cumprimentar os nossos irmãos que estão assistindo o nosso culto online através das redes sociais. Como eu falei semana passada, nós temos recebido vários testemunhos de pessoas que assistem os cultos através das lives, tanto no YouTube quanto pelo Instagram. Pessoas que de fato são tocadas pelo Espírito Santo, querido, porque o poder do Espírito Santo, ele não se limita a um espaço geográfico, ele vai aonde for, porque a palavra de Deus ela tem poder e ela tem alcançado essas pessoas de forma online também, que é um dos principais meios de evangelismo atualmente. Leia comigo 1 Pedro, capítulo de número 5, a partir do verso de número 10. Diz assim um texto: E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Ore comigo. Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho, Senhor. Nós Te pedimos nessa noite, Senhor, fala conosco, Deus. Faça com que os nossos ouvidos sejam sensíveis ao Teu Espírito Santo, Deus. Não permita que nesta noite o homem venha a pregar, Senhor, mas que Teu Espírito Santo pregue aos nossos corações e que possamos, Senhor, receber a Tua palavra, receber o Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Repreende toda a distração, tudo aquilo que tenta, Senhor, tirar o nosso foco da Tua palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que cada um que aqui está, Senhor, não parou aqui por um acaso, Senhor. Foi o Teu Espírito Santo que trouxe, Senhor. E creio que o Senhor tem uma palavra personalizada para cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, nós Te pedimos com tanta humildade, Pai, que os nossos olhos, nossos ouvidos e a nossa mente estejam, Senhor, atentos àquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. E que cada um dos meus irmãos saiam daqui, Senhor, com a fé fortalecida, Senhor, com a esperança no coração viva, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é vivo, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor caminha conosco, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que segura em nossas mãos, é o Senhor que nos levanta quando estamos cansados, é o Senhor, Deus, que traz esperança quando a nossa mente está, Senhor, tão destruída, quando o nosso coração está tão quebrado, é o Senhor quem nos fortalece e quem nos levanta, Pai, em nome de Jesus. Que não seja uma noite comum, Deus, uma noite normal, mas que seja uma noite de transformação, Senhor, de refrigério à nossa alma, Pai, em nome de Jesus, porque é o Teu Espírito Santo, Senhor, cheio do poder, que vai ministrar os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos, em nome de Jesus. Queridos, o tema dessa ministração que eu tenho para os irmãos essa noite é o Deus de toda a graça. Deus de toda a graça. Esse Deus de toda a graça, querido, é Ele quem nos ajuda. É o Deus de toda a graça que vai à nossa frente. É Ele que luta nossas batalhas. É Ele que nos ensina. É Ele que vai à nossa frente. Nós fomos resgatados por esse Deus de toda a graça. Porque quando nós estamos, queridos, sem esperança em meio à crise, onde é que nós buscamos força? Nesse Deus de toda a graça. Quando tudo parece que vai dar errado,
quando cada tempo da nossa vida é um tempo difícil, onde é que nós encontramos força? Nesse Deus de toda graça. Quando precisamos que a nossa fé cresça em meio às dificuldades que vão aparecer, quando elas vierem, buscamos força nesse Deus de toda graça. Porque esse Deus, querido, de toda graça, Ele nos deu Jesus. E por causa de Jesus, nós temos hoje uma nova identidade. Por causa de Jesus, nós pertencemos a esse Deus de toda graça. Por causa de Jesus, nós nos tornamos uma nação santa, nós nos tornamos sacerdócio real. Por causa desse Deus de toda graça, nós nos tornamos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas esse Deus de toda graça, querido, Ele pode fazer, e Ele vai fazer muitas vezes, as dificuldades que aparecerem na nossa vida, nos fortalecer. Porque Ele é o Deus de toda graça, e Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso, porque o amadurecimento, querido, ele é algo que nós alcançamos, ele não vem no pacote da salvação. Quando aceitamos a Cristo Jesus e o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós nos tornamos e ganhamos uma santificação posicional. A nossa posição naquele momento é uma posição de salvo, recebemos a Cristo Jesus. E precisamos caminhar numa santificação progressiva, buscando um fortalecimento, buscando ser alimentado pela palavra. Esse amadurecimento, ele vai se fortalecer e se desenvolver justamente nessa caminhada, nesse processo. E durante esse processo, esse Deus de toda graça vai estar com cada um de nós, fortalecendo, dando direções, dando estratégia, mostrando o caminho correto. Esse Deus de toda graça. Mas o que é essa graça, querido, e como ela se manifesta? O texto ele fala que o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar você. Ele mesmo irá fazer isso. A graça de Deus trouxe salvação. Mas sabe o que é interessante, querido? Que nessa graça é que muita gente ainda pensa que a graça de Deus, ela se manifestou na nova aliança, quando Cristo Jesus ele veio. Mas a Bíblia, o texto bíblico, toda a história bíblica, nós vamos ver a manifestação da graça de Deus. Em toda a Bíblia. Nós vamos olhar para Gênesis, vamos ver a graça da criação. Deus fez o mundo e todas as coisas por causa da sua graça. Nós vamos caminhar por Êxodo e nós vamos ver a graça através da libertação do povo do Egito. O povo estava perecendo, era escravo, estava sendo humilhado, estava sendo chicoteado, estava sendo extremamente humilhado. E a graça de Deus caiu sobre aquele povo e libertou o povo através de Moisés. Nós continuamos a leitura da Bíblia e nós vamos ver Josué, um guerreiro. A graça de Deus estava sobre Josué, para ele vencer inimigos, para ele derrubar muralhas, para ele passar rios, para ele ser um verdadeiro guerreiro e derrotar qualquer exército que aparecesse. É o Deus da graça. Nós vamos ler Salmos, querido, nós vamos ver essa graça através de poesias. Os salmistas, eles se debruçavam, eles choravam, eles clamavam ao Senhor através de cada verso dos Salmos, a graça de Deus. Nós vamos lá para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, e pulando para a igreja primitiva, vamos ler Atos, e nós vamos ver a graça se manifestando através do poder do Espírito Santo, a graça. Nós lemos os Evangelhos, e aí sim, nós vamos ver uma máxima manifestação da graça de Deus através de Jesus Cristo. Então a Bíblia toda, querido, ela fala sobre a graça de Deus. A Bíblia toda, ela fala sobre a manifestação dessa graça. A Bíblia toda. É uma graça que se manifesta na nossa vida, querido. Deu tudo errado e do nada aparece uma solução, a graça de Deus. Aparece. Está tudo errado com a criação do meu filho, de repente ele começa a ficar bem, a graça de Deus começa a atuar. Meu casamento está dando tudo errado, não consigo mais ter uma vida sadia com a minha esposa, e de repente
tudo se restaura, a graça de Deus sobre o casamento. Então, tudo que nós fazemos, querido, a graça de Deus é que atua sobre a nossa vida. A manifestação da graça de Deus. Agora, vamos entender um pouco essa definição de graça, da palavra grega charis. É um favor benevolente, amoroso, espontâneo e imerecido de Deus para com os homens. Imerecido de Deus para com os homens. Não merecíamos, querido. Tudo que existe na nossa vida não merecíamos, mas a graça de Deus atuou sobre a nossa vida. E graças a Ele e a sua misericórdia que se renova a cada manhã, nós podemos levantar, podemos trabalhar, podemos dar sustento para a nossa família. A graça se manifestando em todo momento da nossa vida. Em todo momento. Agora, existe uma definição, querido, do dicionário Strong, que eu achei muito interessante e muito poderosa, porque olha o que ela vai dizer, o que é a graça. É a influência divina sobre o coração e o reflexo na vida. Na vida. O que isso significa, querido? Que a graça de Deus, ela vai se manifestar de dentro para fora. O que vai evidenciar o meu novo nascimento? O que vai evidenciar o meu relacionamento com a graça de Deus? A maneira que eu trato o meu irmão, a maneira que eu respondo para o meu irmão, a maneira que eu me dou para o meu irmão, a maneira que eu me dou para a minha esposa, a maneira que eu educo os meus filhos, a maneira que eu trabalho, a maneira que eu me relaciono dentro do meu trabalho. A graça de Deus vai se manifestar dessa maneira, de dentro para fora. Abra lá comigo em Atos, capítulo de número 11. E nós vamos ver essa evidência de acordo com a palavra do Senhor. Atos, capítulo de número 11, o verso de número 23. É a manifestação da graça, querido. Atos, capítulo 11, verso de número 23, vai dizer assim: quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Esse homem que viu a graça é Barnabé. Ele chega na igreja de Antioquia e ele fala que ele viu a graça de Deus. Ele não ouviu sobre a graça. Ele não ouviu explicações teológicas sobre a graça. Ele viu a graça de Deus se manifestando na vida de cada irmão que ele encontrava. Quando as pessoas entrarem dentro da igreja, quando as pessoas entrarem dentro da tua casa, elas vão querer ver a graça de Deus. Nós somos o reflexo da graça de Deus, querido. Nós somos o reflexo de Cristo Jesus. Por onde nós caminharmos, a pessoa não precisa ver o meu rosto, as minhas atitudes, o modo de eu falar, ela tem que ver a Cristo Jesus. A manifestação da graça, ela parte de dentro para fora. O reflexo ao qual eu passo para o meu irmão é o meu reflexo que eu exerço dentro do meu quarto, da minha casa, meditando na palavra. É a graça. Barnabé viu a graça de Deus. Ele não ouviu. Ele não ouviu. É um revestimento de poder na vida de cada um daqueles que aceitaram a Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Tiago, ele vai nos falar algo muito interessante. Abra lá comigo em Tiago, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, verso de número 18. Tiago, capítulo de número 2, verso de número 18, diz assim: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Mas eu quero que você leia trocando fé por graça. Eu vou já dizer por quê. Mas alguém dirá, você tem graça e eu tenho obras. Mostre-me essa sua graça sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha graça. Romanos capítulo 5, verso 22 vai dizer que nós só temos acesso à graça por causa da fé. Ou seja, a fé me dá acesso à graça.
Porque é através da fé que eu alcanço os milagres, é através da fé que eu alcanço as provisões, é através da fé que eu creio em Jesus, é através da fé que eu creio nesse Deus de toda a graça. É a fé, querido. E sabe o que é interessante? Hebreus 11, ele vai definir a fé num verso só. E o que é mais interessante ainda é que todo capítulo de Hebreus 11, com os heróis da fé, ele define fé no primeiro versículo, e os demais, ele vai demonstrar a fé através de homens, de biografias, de homens que eram sofredores, de homens que trabalhavam, de homens que se fortaleciam em Deus, homens comuns como eu e você. Como eu e você. A fé é o firme fundamento. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que o contexto da carta do apóstolo Pedro, ele escreve para que os irmãos tenham encorajamento, querido. Porque naquela época, os irmãos, eles estavam sofrendo e estavam sendo extremamente influenciados a negar a sua fé. A negar a sua fé. Leia comigo de novo 1 Pedro, capítulo de número 5. Verso de número 10, ele diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo chamou a sua glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, e ele fala bem aqui, ei, calma, está doendo, está sofrendo, mas calma, por quê? Porque Ele mesmo, Ele quem? O Deus de toda graça, irá aperfeiçoar, irá firmar, irá fortificar, irá fundamentar vocês. Ou seja, continue caminhando, não pare no meio do caminho, ainda que seja dolorido, ainda que pareça impossível, continua caminhando, porque Ele mesmo vai firmar, vai fortificar e vai fundamentar cada um de vocês. Esse é o Deus de toda graça. E Ele continua agindo na minha e na sua vida até os dias de hoje, querido. Porque essa graça a qual nós recebemos, ela é um dom. A salvação é um dom da graça. É um dom da graça. O perdão é um dom da graça. Eu só perdoo o meu irmão porque Deus me perdoou. Porque Ele me perdoou. A cura é um dom da graça. A provisão é um dom da graça. Aquilo que eu recebo no final do mês, a comida que eu coloco na mesa da minha família, o sustento da minha casa é a graça de Deus, é um dom da graça. Receber a natureza de Deus, o Espírito Santo em nosso coração, é um dom da graça. O revestimento de poder que existe em cada um, aqueles que receberam a Cristo Jesus, é o dom da graça de Deus. Então, todas essas manifestações da graça de Deus, do favor de Deus em nossas vidas, adivinha, nós não merecíamos ela. Mas Deus nos deu o dom da graça. Não merecíamos, querido, mas Ele nos deu o dom da graça. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, quando ele vai clamar ao Senhor pelo espinho na carne, aí Jesus vai dizer para ele, Deus vai falar para ele assim: ei Paulo, calma, a minha graça te basta. Um homem cheio de dores, sofrendo, com um espinho na carne, clamando ao Senhor, e ele ouve do Senhor: a minha graça te basta, porque a cura é um dom da graça. Mas para que nós possamos nos mover em graça, querido, precisamos nos mover em fé. Para que nós venhamos a nos mover em fé, nós precisamos de coragem, querido. Coragem. Porque não adianta nós termos fé, acreditarmos que vai acontecer, se nós não temos coragem para nos mover. E o cansaço faz a gente parar, ainda que tenhamos fé. As dificuldades fazem nos parar, ainda que tenhamos fé. Sabe por quê, querido? Porque parece que o meu problema, ele é maior do que o problema do meu irmão. E é isso que rege a humanidade. Parece que o problema que eu estou vivendo no meu casamento, ninguém vai viver esse problema, nenhum outro problema maior do que ele. Ninguém vai me entender, ninguém vai me compreender, porque não dá, é muito difícil, não dá para compreender, eu não sei por que está acontecendo, você não vai compreender. Aí você pega e fala para Deus: por que, Deus? Esse problema tão grande. Aí ele sussurra no seu ouvido: busca a minha graça.
Busca a minha graça. Você já alcançou através da salvação, por que está esquecendo? Por que não caminha mais? Por que está parando? Por que está com dificuldade? O dom da graça. Parece que meu problema é maior do que o de todo mundo, querido, mas não é. Não é. Precisamos nos mergulhar em Deus, no Senhor Jesus. E o que é interessante, que essa graça, querido, eu quero convidar você a abrir lá em Tito, capítulo de número 2, verso de número 12. Ela tem uma pedagogia, porque ela nos ensina. Em cada momento a graça, ela vai nos ensinando. Ela tem um intuito de educar, ela tem um intuito de nos disciplinar. É a graça de Deus. Ela nos alcançou, a salvação nos alcançou, mas ela exige que nós tenhamos uma condição, querido. E essa condição, ela é a renúncia. Porque a graça, ela vai nos ensinando. Porque a graça, ela vai nos educando. E o primeiro alvo dessa graça, quando ela entra na nossa vida, é que nós venhamos aprender a renegar algumas coisas, a renunciar a algumas coisas, a rejeitar, a abandonar, a abrir mão, a deixar de lado, não olhar para trás e continuar caminhando para frente. É a graça de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta a Tito, ele vai exatamente dizer isso, que nós precisamos viver uma vida de retidão, de boas maneiras, porque essa graça, ela nos ensina. Olha o que diz o texto: ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça nos ensina a sermos melhores. É a graça. Ela vai nos ensinar, querido, a sermos melhores esposos e esposas. A graça, ela vai nos ensinar a sermos filhos melhores durante a nossa caminhada. Ela vai nos ensinar a sermos melhores companheiros uns dos outros, porque a comunhão entre os santos agrada ao coração de Deus. A graça, ela vai nos ajudar, querido, a sermos mais piedosos, a olharmos com mais compaixão para as pessoas, a perdoarmos com mais facilidade, a olharmos para aquelas pessoas que de fato necessitam de um acolhimento, tanto material quanto espiritual, com compaixão, a olhar com um olhar misericordioso e não com desprezo. A graça vai nos ajudar, é ela que nos ajuda. A graça vai nos ajudar, querido, a nós termos um bom relacionamento com o nosso vizinho, ainda que ele seja aquele vizinho que seja um vizinho chato. A graça vai nos ajudar a termos um bom relacionamento com Ele, porque é a graça de Deus, e Ele quer que nós tenhamos esse bom relacionamento, porque Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus de relacionamento. Essa graça, querido, ela vai nos ajudar em nossas necessidades, porque ela nos alcança em nossas necessidades. Tem uma história muito interessante lá em 2 Reis, capítulo de número 4. Se você puder abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 4, e você puder ler comigo em nome de Jesus, 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do verso de número 2. Diz assim, a partir do verso de número 1: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. E estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou.
Então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. A graça de Deus, querido, alcança a nossa necessidade. Era uma mulher viúva, herdou dívida do seu marido. E por lei, ela deveria entregar os seus filhos como escravo para os credores. Mas ela não foi atrás de qualquer pessoa, querido, para falar do seu problema. Ela foi atrás de um profeta, de um homem de Deus. O que muitas vezes impede que nós alcancemos, queridos, o nosso milagre, a nossa bênção, a nossa provisão, são para quem nós contamos os nossos problemas. Quem são as pessoas que estão ouvindo os nossos maiores segredos? Ela poderia procurar qualquer vizinho ao qual ela foi buscar a vasilha, antes de ouvir o homem de Deus. Mas ela procurou um profeta, um homem de Deus. E algo mais interessante, querido, por isso eu quero falar para você, não despreze a voz de Deus através dos profetas. Não despreze a voz de Deus através de homens de Deus, de mulheres de Deus. Ouça o que Deus tem para falar e seja obediente àquilo que Deus falou exatamente. Aquela mulher estava em desespero, querido. Não tinha mais esperança para aquela mulher. Ela poderia perder a fé ali, entregar os seus filhos e ir embora, e os seus filhos iam como escravo para os credores. Ela ouviu a voz de Deus, caminhou em obediência, fez exatamente como o profeta determinou, e de repente ela empresta as vasilhas para os vizinhos, sobe para o seu quarto e começa a encher a vasilha. Mas sabe o que é interessante? Porque o milagre nessa história não está nas vasilhas que ficaram cheias, está na transferência, querido, porque ela tinha um pouco de azeite. Um pouco. Então, quando o azeite está transferindo e caindo na vasilha, ele está se enchendo. Aos olhos humanos, ou para um olhar sem a graça, sem fé, e olhar para aquele monte de vasilha, para aquele pouco de azeite, e dizer: não dá. Mas o profeta disse que era para eu fazer, então deixa eu orar ao meu Deus aqui para ver se é para fazer mesmo. Mas sabe o que é interessante? Porque Deus não pediu para ela orar, Deus pediu para ela obedecer. E ela obedece o profeta, ela obedece o homem de Deus. E ela faz exatamente o que aquele homem de Deus estava pedindo, estava determinando para ela. Apenas empreste as vasilhas e encha com azeite aquilo que você tem. Aquilo que nós temos, querido, ainda que pareça pouco, se nós entregarmos na mão de Deus, nesse Deus de toda graça, Ele vai multiplicar, Ele vai encher, Ele vai transbordar, o milagre vai chegar, a provisão vai chegar, a salvação vai chegar, a cura vai chegar. É o Deus de toda graça, querido, que quer atuar na nossa vida, mas precisamos caminhar em obediência à sua palavra, em renúncias na nossa vida. Quantas coisas ainda nos prendem, querido? Quantas coisas ainda nos prendem? Quantas coisas nós não conseguimos renunciar por um Deus que já quer nos dar tudo? Tudo. Não precisamos fazer nada, querido. Apenas aceitar a Cristo Jesus. Apenas caminhar em fidelidade ao Senhor. Apenas isso. É um Deus que é cheio de abundância, querido. Abra comigo lá no Evangelho de Lucas. Deus quer fazer transbordar, querido, quer fazer prosperar. Deus quer dar provisões, Deus quer dar visões. Deus quer trazer avivamento, querido. Deus quer trazer, Deus quer fazer, querido. Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler um texto que para a igreja é muito conhecido, querido. Esse Deus de toda graça. Aqui há uma parábola que Jesus conta aos seus discípulos, e dentro dessa parábola há 3 histórias. A primeira delas é a ovelha perdida. A segunda dela, querido, é a dracma perdida. E a terceira é o filho pródigo. Mas sabe o que é interessante, querido? É que a ovelha perdida, ela se perde fora. Jesus deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu.
se perdeu lá fora. Depois nós vamos ler sobre a dracma perdida, que se perdeu dentro. Dentro. Ainda que pareça um escândalo, mas tem pessoas que estão dentro da igreja, estão perdidas, estão sem direções, estão sem acesso à graça porque pararam na fundamentação, não procuraram buscar mais de Deus, ou os problemas foram tão grandes que estagnaram, não conseguiram mais caminhar, se perderam dentro. E o filho pródigo, a história do filho pródigo, ela vai unir essas duas outras histórias, porque é um filho que se perdeu fora, longe da sua casa, e um outro que estava perdido dentro da sua própria casa. Dentro. Sabe o que é mais triste, querido? É que quando alguém se perde dentro, e os irmãos que estão dentro não sentem saudades daquele irmão que se perdeu. Parece que a compaixão não está mais no coração. O nosso olhar não é mais compassivo. A moça, o rapaz estava dentro, comigo. Há uns meses adorava ao meu lado. Se perdeu. E eu não sinto saudade dele. Foi embora. Para alguns, glória a Deus que foi. Estava dando trabalho demais. Perdeu a compaixão. Perdeu a misericórdia. Perdeu o convívio, o relacionamento com Deus de toda a graça. De toda a graça. Falamos do filho que foi embora, o filho pródigo foi embora. E pródigo, o seu significado no dicionário é um gastador, um esbanjador. Esbanjador. Eu ouvindo um texto e lendo alguns artigos, eu encontrei um escrito de Timothy Keller que, meu Deus, ele coloca que quem era o pródigo na história era o pai. O pai que era o pródigo. Mas pródigo é esbanjador, é gastador. Mas ele fala que nessa história do filho pródigo, o pródigo era o pai. O pródigo era Deus, porque ele demonstrou, ele esbanjou integridade, ele esbanjou graça, ele esbanjou amor quando o filho voltou para casa. Deu tudo para ele. A herança de volta, a melhor festa, a melhor roupa, o melhor abraço. É um Deus de toda a graça que esbanja na nossa vida sem nós merecermos, querido. É o Deus pródigo, cheio de amor. Quando nós achamos que não dá mais para a nossa vida, que já deu tudo errado, que Deus não me ouve, Deus vai continuar de braços abertos. O filho que se foi, mudou. O filho que ficou, mudou. Mas o Deus de toda a graça é imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente. Ele sempre vai estar disposto a nos abraçar. Ele sempre vai estar disposto a nos dar provisão. Ele sempre vai estar disposto a nos curar, a nos salvar, a nos libertar, a nos direcionar, a nos dar estratégia, visões em meio à escuridão. Esse Deus de toda graça, Ele esbanja amor, graça, misericórdia, cuidado. Ele esbanja saudade, Ele esbanja caráter. Mas esse Deus, querido, deixa o Espírito Santo em poder habitando em mim e em você. E por que quando o irmão vai embora, nós não sentimos saudades, querido? Não sentimos amor, misericórdia. Mínima é a nossa oração por cada um deles, querido. A graça de Deus, ela nos abraça todos os dias, querido. Todos os dias. A graça de Deus nos abraça. Por isso precisamos olhar para o Pai. Porque o Pai está olhando para nós, querido. Ainda que nós estejamos fora, Ele está olhando para nós. Esse Deus de toda graça, Ele está olhando para cada um de nós aqui dentro também. O filho que se foi, o Pai está olhando para ele. O filho que está aqui dentro, o Pai também está olhando. O filho que se perdeu, o Pai continua olhando. E o filho que está aqui salvo, o Pai também continua olhando. Então, que diferença há? Que diferença há entre as pessoas? Nenhuma diante de Deus. Nenhuma. Nenhuma. Esse Deus de toda graça, querido, Ele não mudou. E Ele não vai mudar.
Quem muda somos nós. Quem deixa de se relacionar somos nós. Quem deixa de orar somos nós. Não alcançamos as provisões, somos nós. Porque Ele é um Deus que nos deu a graça, de forma gratuita, sem não merecermos, e ainda assim, em cada momento, Ele está disponível para nos abraçar, nos salvar e nos levantar, em nome de Jesus. Queria convidar você a ficar de pé comigo, em nome de Jesus. É o Deus de toda graça, meu irmão. Seus problemas não são maiores do que esse Deus. Não são. Se você acha que é, tira isso da sua mente. Não é. O problema que você está passando não é maior do que o Deus de toda graça. A dificuldade que você está enfrentando não é maior do que esse Deus de toda graça. Não é, querido. Não é. Eu quero convidar você, querido, a fechar seus olhos e a começar a contemplar, querido. Começar a contemplar esse Deus de toda a graça, trazendo a provisão. Começa a contemplar esse Deus de toda a graça, trazendo a cura. Começa a contemplar esse Deus de toda a graça, trazendo a restauração. Começa a contemplar esse Deus de toda graça, trazendo a provisão, trazendo a salvação, trazendo à tona tudo aquilo que você achava que estava perdido. O Deus de toda graça, Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, que imaginamos. Ele é o Deus de toda graça, é o Deus que caminha conosco, é o Deus que nos sustenta. É o Deus que deixou a sua glória e veio habitar entre os homens. É o Deus que subiu, ascendeu aos céus e entregou o Espírito Santo a cada um de nós. É o Deus de toda a graça. É o Deus que olha o nosso choro quando estamos no nosso quarto. É o Deus que olha a nossa necessidade quando para nós não dá mais jeito. Esse é o Deus de toda a graça. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos abraça, é Ele que vai à nossa frente, é Ele que luta nossas batalhas. É o Deus de toda a graça. Esse é o Deus ao qual a sua misericórdia se renova a cada manhã, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele não é homem para que minta, porque Ele entregou a palavra e Ele é fiel para cumprir. É o Deus de toda graça. É esse Deus. Esse é o nosso Deus. Por isso eu convido você, querido, a nessa ministração musical entregar tudo ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor, porque Ele é fiel e Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Nós vivemos num paradoxo da salvação, querido. Um espaço geográfico nós estamos aqui, mas nesse mesmo tempo nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Aleluia.